Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos começar uma jornada incrível, uma viagem ao princípio de tudo. Vamos mergulhar nos primeiros 5 capítulos do livro de Gênesis, a primeira parte da história que moldou civilizações e a fé de bilhões de pessoas. Se você já leu, ou se é a sua primeira vez, prepare-se para ver essa narrativa de uma forma totalmente nova. Vamos juntos? No início, antes de qualquer coisa que conhecemos, só existia Deus. E então, com sua palavra, ele começa a criar. A narrativa de Gênesis 1 é poética e poderosa. Imagine a cena. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria tudo. Então, a voz de Deus ecoa: haja luz. E a luz se fez. Esse é o primeiro dia. Deus separa a luz das trevas, chamando a luz de dia e as trevas de noite. No segundo dia, Deus cria o firmamento, uma expansão que separa as águas de cima das águas de baixo. É a criação do céu, do nosso céu azul. Pense na imensidão disso. No terceiro dia, a obra continua. Deus ordena que as águas debaixo do céu se ajuntem num só lugar, e aparece a porção seca. Ele chama a porção seca de terra, e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom, mas a terra ainda estava vazia. Então, ele ordena que a terra produza vegetação, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. A vida começa a brotar em nosso planeta. Chegamos ao quarto dia. Deus volta sua atenção para o céu que ele criou. Ele diz: haja luzeiros no firmamento dos céus. E assim surgem o sol, para governar o dia, e a lua, para governar a noite, e também as estrelas. Eles não são apenas para iluminar, mas também para marcar as estações, os dias e os anos. É como se Deus estivesse ajustando o grande relógio do universo. O quinto dia é o dia em que os mares e o céu se enchem de vida. Deus cria as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem nas águas, e também todas as aves. Ele os abençoa, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A vida animal começa a florescer de forma espetacular. E então, o sexto dia. Um dia de clímax. Primeiro, Deus cria os animais terrestres, o gado, os animais selvagens e todos os que rastejam pelo chão. O planeta está agora repleto de vida de todos os tipos, mas a obra-prima ainda estava por vir. Deus diz algo diferente. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, do pó da terra, Deus forma o homem, Adão, e sopra em suas narinas o fôlego de vida. O homem é colocado no jardim do Éden, um lugar perfeito para cuidar dele. Deus dá a Adão uma única regra. Ele poderia comer de qualquer árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, Deus vê que não é bom que o homem esteja só. Ele faz Adão cair em um sono profundo, tira uma de suas costelas e, a partir dela, cria a mulher, Eva. Adão, ao vê-la, a reconhece como osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eles estavam nus e não sentiam vergonha. Havia inocência e comunhão perfeita com Deus. O sétimo dia é diferente. Deus não cria nada, ele descansa de toda a obra que realizou. Ele abençoa e santifica o sétimo dia. É um padrão de trabalho e descanso que ecoa até hoje. Mas a harmonia do Éden é quebrada no capítulo 3. A serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais, se aproxima de Eva e questiona a ordem de Deus. Foi assim que Deus disse: não comam de nenhuma árvore do jardim? Eva corrige, mas a serpente planta a semente da dúvida e da ambição, dizendo que, se comessem do fruto proibido, seus olhos se abririam e eles seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva olha para o fruto, vê que é agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela toma o fruto, come e também oferece a Adão, que estava com ela. Naquele momento tudo muda. A inocência se perde. Os olhos deles se abrem e eles percebem que estão nus. Eles sentem vergonha e tentam se cobrir com folhas de figueira. Quando Deus caminha pelo jardim na viração do dia, Adão e Eva se escondem.
Deus os chama, e a primeira consequência da desobediência aparece: o medo. Deus os confronta, e eles começam a culpar um ao outro. Adão culpa Eva, e Eva culpa a serpente. A quebra de relacionamento não foi apenas com Deus, mas também entre eles. Deus então pronuncia as consequências. A serpente é amaldiçoada a rastejar sobre o seu ventre. A mulher terá dores no parto, e seu desejo será para o seu marido. E o homem terá que trabalhar arduamente a terra, que agora produzirá espinhos e ervas daninhas, para conseguir seu sustento. E a consequência final: a mortalidade. Pois você é pó, e ao pó voltará. Eles são expulsos do jardim do Éden, e Deus coloca querubins para guardar o caminho para a árvore da vida. O capítulo 4 nos apresenta os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. Ambos trouxeram ofertas a Deus. Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. A Bíblia não detalha o porquê, mas a reação de Caim é de raiva e inveja. Deus o adverte, dizendo que o pecado está à porta, mas que ele deveria dominá-lo. Caim não ouve. Ele convida seu irmão Abel para o campo, e lá o ataca e o mata. É o primeiro assassinato da história humana. A violência entra no mundo. Deus pergunta a Caim onde está seu irmão, e Caim responde com a famosa e fria pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? O sangue de Abel clama da terra. Como consequência, Caim é amaldiçoado a ser um fugitivo errante pela terra. Deus, em sua misericórdia, coloca um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Caim se afasta da presença do Senhor e constrói uma cidade, e sua linhagem se desenvolve com habilidades em música e metalurgia, mas também com violência, como vemos no Cântico de Lameque. Adão e Eva têm outro filho, Sete, que eles veem como um substituto para Abel. A partir de Sete, a linhagem da esperança continua. É dito que nessa época, os homens começaram a invocar o nome do Senhor. O capítulo 5 funciona como uma grande genealogia. Ele traça a linhagem de Adão até Noé, passando por Sete. O que mais chama a atenção nesse capítulo é a longevidade das pessoas. Adão viveu 930 anos, Sete 912 anos, Matusalém, o mais velho de todos, 969 anos. A frase que se repete é: e morreu. A mortalidade, consequência do pecado, é uma constante. Mas há uma exceção notável: Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Ele não experimentou a morte. Ele é um vislumbre de esperança, mostrando que um relacionamento íntimo com Deus pode transcender a consequência final do pecado. A genealogia termina com Noé, que terá um papel central na próxima parte da história. Ele teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E assim, terminamos nossa jornada pelos primeiros 5 capítulos de Gênesis. Vimos a criação gloriosa, a queda trágica da humanidade, a entrada do pecado, da vergonha e da violência no mundo, mas também vimos os fios de esperança e da promessa de Deus se tecendo através da história. A linhagem de Sete e a vida de Enoque nos mostram que, mesmo na escuridão, a luz da presença de Deus nunca se apaga completamente. O que acharam dessa primeira parte? É muita coisa para processar, não é? Deixem aqui nos comentários qual parte mais marcou vocês ou qual dúvida surgiu. Na próxima semana, continuaremos nossa série com a história de Noé e o dilúvio. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou desse vídeo e quer continuar essa jornada conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Até a próxima!